pode se pôr de pé, por gentileza, para nós fazermos a leitura desse texto. Então, logo a gente termine, você vai estar sentando e nós estaremos meditando um pouco nessa porção das Escrituras nessa noite. Diz assim o texto sagrado: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Verso 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar um pouco mais. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu a aplique em nosso coração. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo derrame da sua graça, Senhor, sobre a nossa vida. Derrame da sua misericórdia, da autoridade, Senhor, da unção do teu Espírito Santo sobre esse lugar. E que teu nome no final desse culto, mais uma vez, como eu creio que sempre tem sido assim, seja glorificado. Nós te pedimos isso, Pai, humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, o pecado, ele é uma espécie de veneno que atingiu, sem exceção, toda a raça humana. Eu não preciso provar isso para você. Basta que você olhe para os telejornais. Basta que você olhe ao seu lado, para o mundo que aí está. Você percebe que o pecado atingiu, sem exceção, a toda a humanidade. Todo pecado, evidentemente, é grave. Existe aquele pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o qual a Bíblia diz que para esse não há perdão. Significa dizer que essa pessoa que comete esse pecado, ela olha para a cruz de Cristo e não se encanta. Diz a si mesmo: esse sacrifício, ele não é grande o suficiente para me salvar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse tipo de pecado não há perdão. Agora, a minha opinião, quando eu olho para a humanidade, há 3 pecados presentes nos nossos corações que eu particularmente acho deploráveis. São eles: primeiro, a inveja. Segundo, a ingratidão. Você já foi fruto dela? Terceiro, e talvez o mais grave desses 3, o orgulho. E quando eu falo sobre o orgulho, você poderia perguntar: pastor, por que o orgulho desses 3 é possivelmente o pior? Porque a Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, ela nos diz o seguinte: que Deus resiste ao orgulhoso. Outras versões diz: Deus resiste aos soberbos. Então, uma pessoa que é cheia de orgulho em seu coração, ela tem como adversário principal da sua vida, quem? Deus. Significa dizer que essa pessoa jamais vai progredir. Por essa razão eu entendo que o pecado do orgulho, desses 3, é o pior de todos. Mas não só isso. Não só isso. Quando eu afirmo que o pecado do orgulho é o mais letal de todos os pecados,
É porque o orgulho, ele é um sinal clássico de quem o possui ou o tem, na realidade não possui fé em Deus, duvida da fidelidade de Deus. A pessoa que é muito orgulhosa, ela não crê na bondade de Deus, ela não crê nos planos de Deus para a sua vida. E, biblicamente falando, trazendo duas provas do quão letal, do quão danoso é esse pecado chamado orgulho, eu gostaria de lhe lembrar o que está escrito lá em Isaías 14, verso 13 e 14. Foi esse sentimento, o orgulho, que derrubou o querubim ungido. Não somente ele, mas ele arrastou também um terço de todo o exército angelical com ele. O orgulho que nasceu no coração de Lúcifer fez com que ele pensasse que podia, por um instante, verso 14, do capítulo 14 de Isaías, ser igual a Deus. Mas não só isso. Gênesis 3:5. O pecado do orgulho também derrubou nossos pais. Então, por essa razão, eu entendo que desses 3 pecados que eu citei, o orgulho seja o mais letal, seja o mais prejudicial para nós. Agora, irmãos, olhando para esse texto, você poderia me perguntar, pastor, o que esse texto tem a ver com isso que o senhor está falando? Eu creio que tudo. Eu dividi essa mensagem nessa noite em 2 partes. Verso 22 ao verso 26, o orgulho explícito. Verso 27 até o verso 30, o orgulho regenerado. Eu disse em uma certa pregação minha aqui, se não me engano, no capítulo 5 do mesmo Evangelho de João, né, quando fala sobre a cura daquele paralítico do tanque de Betesda, eu disse que o Evangelho de João era um evangelho de contrastes. E na realidade é. Lá no Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, quando João escreve o seguinte, que havia pessoas que viviam nas festas, mas existiam pessoas também que viviam ao lado do tanque de Betesda. E ambos esses grupos sem Cristo estavam perdidos, embora existisse um contraste social, por exemplo, entre o grupo que estava na festa e o grupo que estava no tanque de Betesda. Aqui também nesse texto que nós vamos analisar, há um contraste. Um contraste de quê? Um contraste de alguém que era muito orgulhoso, apesar de ser religioso. Nicodemos, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 15. E o contraste com uma pessoa que era extremamente humilde, João Batista. Por isso eu continuo afirmando que o Evangelho de João, ele é um evangelho de contrastes. Agora eu chamo a sua atenção nessa noite, para a gente meditar um pouquinho do verso 22 até o verso 26, e nós pensarmos sobre o orgulho explícito. Eu chamo a sua atenção em particular, inicialmente, para o verso de número 26. Vamos para ele? Diz o seguinte: e foram ter com João e lhe disseram, os discípulos de João Batista, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Eu gostaria de lhe afirmar, com base nesse verso e em outros, que os discípulos de João Batista tinham um caráter deformado. Eu gostaria de lhe afirmar, com base nesses versículos, que o orgulho era explícito no coração dos discípulos de João Batista. Era um orgulho além da conta. Interessante, mesmo seguindo um homem extremamente humilde, eles eram pessoas extremamente orgulhosas. E cuidado, porque o orgulho, ele destrói amizades. O orgulho, ele destrói família. O orgulho, ele destrói casamentos. O orgulho, ele destrói relacionamentos entre pais e filhos. É muito danoso o orgulho. E aqui nós vemos pessoas, com base no verso 26, que seguiam um líder religioso piedoso. Contudo, eram pessoas extremamente orgulhosas. E você me perguntaria por que, com base no verso 26, eu posso afirmar isso? Porque os discípulos de João Batista, eles não se satisfaziam com a mensagem do Evangelho apenas. Não bastava para os discípulos de João Batista pregarem, era pouco para eles. Não bastava para eles terem um mestre para segui-lo. Era pouco para eles aprenderem com João Batista. Não era suficiente para eles
pouco suficiente para eles anunciar o Jesus Cristo, o Messias. Eles não se satisfaziam com essas coisas. E você me perguntaria, pastor, o que satisfazia a igreja, entre aspas, de João Batista? O fato deles serem seguidos por muitas pessoas. Olhe para o verso 26 novamente. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Qual era a preocupação desses homens? Esses homens estavam dizendo a João Batista: mestre, aquele que tu inventasse de batizar, mestre, aquele que tu falasse a respeito dele, aliás, tu ainda fala a respeito dele, tu testemunha a respeito dele, está formando uma membresia maior do que a nossa. E o que é preocupante, mestre, eles dizendo a João Batista, é que ele está tomando pessoas da minha e da nossa igreja. A gente não vai ter mais seguidor, ninguém vai curtir mais as nossas pregações, não tem mais quem nos aplauda. Nós estamos preocupados por isso, mestre. Eram orgulhosos ou não eram? Não bastava uma mensagem, não bastava o mestre piedoso, não bastavam para ele ser uma voz, eles queriam aplausos, eles queriam curtidas no Instagram, eles queriam alguém que estivesse sempre afagando o ego deles. Esse é o orgulhoso. Ô irmãos, quando se tem orgulho aflorado, o homem busca sempre reconhecimento humano e não aprovação divina. Está aqui os discípulos de João Batista, atrás de quê? De reconhecimento humano. Uma coisa que me chamou a atenção, olhando para o verso número 26, eles não falam o nome de Jesus. Eles dizem o seguinte: mestre, aquele homem, aquela pessoa que tu batizasse, verso 26, né? Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado os testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Eles não são um Jesus de Cristo, eles não são um Jesus de Messias. Na realidade, eles estavam irados contra Jesus, com inveja do ministério de Jesus. E olha para João Batista e diz o seguinte: olha, João, aquele homem que tu inventaste de proclamar o nome dele, de batizar, de dizer que ele era o Cordeiro de Deus, aquele homem está tirando a nossa membresia, e nós vamos ficar sem ninguém. Veja o orgulho presente no coração dos discípulos de João Batista, mas não fica por aí. Eu chamo a sua atenção mais uma vez para o verso número 25. Olha o que está escrito lá. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Eles tinham inveja das pessoas estarem migrando para o ministério de Jesus, mas se isso não era tudo. Aparece na história um certo judeu. A Bíblia não diz quem era esse judeu, que nome esse judeu tinha. Possivelmente era alguém que era admirador do ministério de Cristo. E chegou para a igreja de João Batista, para seus discípulos, e disse o seguinte: olha, se o ministério de vocês é tão abençoado, por que as pessoas não querem mais se batizarem aqui? Elas estão saindo daqui, da igreja de vocês, e estão indo se batizar lá com Jesus de Nazaré. O que está acontecendo com a igreja de vocês? É insuficiente para purificar? Veja que a contenda é sobre a purificação. Na cabeça desse judeu, como diz o historiador Flávio Joséfo, eles não apenas lavavam as mãos e os pés para se purificar, os judeus, não. Havia muitos judeus que tomavam muito banho durante o dia, para que assim pudessem, entre aspas, ficarem purificados. E esse judeu vai até a igreja de João Batista, até esses discípulos orgulhosos, e pergunta a eles o seguinte: a minha purificação, de uma forma judaica, está errada? Se está errada, vocês estão batizando no Jordão para arrependimento de pecados. Vocês também estão. Porque o grande problema aqui é que eu vejo que quem andava com vocês já não andam mais. Estão migrando para Jesus. Estão sendo batizados pelos discípulos dele.
O que está acontecendo com vocês? O que eu acho interessante aqui é que as pessoas estão começando a conhecer Jesus, né? E esse judeu vai questionar a igreja de João Batista. Tipo assim, sabe o que esse judeu está dizendo à igreja de João Batista? É hora de vocês também atravessarem o Jordão e serem batizados por ele. Por que vocês não vão também? Eu posso lhe fazer aqui uma pergunta? Você já tentou alguma vez na sua vida aconselhar, exortar uma pessoa orgulhosa? É perdido. A Bíblia diz que você exortar, você admoestar, você aconselhar uma pessoa que é cheia de orgulho, é jogar pérolas aos porcos. Ele não escuta. Aqui estão os discípulos de João, fazendo a obra de Deus, mas o ministério de Jesus estava bombando. O ministério de Jesus estava a todo vapor. Estava mais do que na hora deles pararem. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus estava no mundo. Jesus estava fazendo a obra de Deus. Ele, João Batista, com os seus discípulos, era apenas precursor. João Batista era apenas precursor. Eles informavam qual o caminho a ser seguido. Estava na hora de João Batista com seus discípulos pararem. Mas esses discípulos não entenderam isso. Por quê? Eles começaram possivelmente a dizer o seguinte: mestre, aquele judeu veio aqui e tocou em mim. Coitadinho de nós, Senhor, ele nos confrontou. Coitadinho de nós, mestre, ele mexeu comigo, mexeu com a minha autoestima. Eu estou com baixa autoestima, porque chegou um judeu aqui e disse que a igreja da gente não era suficiente. Você já lutou com gente orgulhosa? Você já admoestou alguém que não dá espaço para que você aconselhe ele biblicamente falando? Está aqui os discípulos de João Batista. Eles eram orgulhosos ao extremo. Eles não aceitavam também serem repreendidos, mesmo que estivessem errados. Eles achavam na realidade que esse homem estava tocando demais no ego deles. Eles não aceitavam isso. Mas o que me chama a atenção também nesses primeiros versos que nós estamos analisando é o verso 23 ao verso 24. Olha o que diz o verso 23 e o verso 24. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Uma pergunta básica para vocês aqui nessa noite. Se Jesus já estava batizando, por que os discípulos de João ainda continuavam a batizar? Por quê? Por que eles ainda continuavam fazendo? Por que eles ainda continuavam se envolvendo? Eu acho, irmãos, e a Bíblia diz isso, que eles só pararam de batizar quando João Batista foi preso. E você me perguntaria por quê? Porque o orgulhoso, ele não consegue viver sem perder o significado. O orgulhoso, ele tem sempre que ser visto. Ele não sabe quando parar. Ele jamais dá lugar ao outro. Ele quer para si. Por quê? Porque ele teme perder prestígio. Ele teme perder significado. Ele não pode ficar sem ser debaixo das luzes da ribalta. Os discípulos de João Batista não aguentavam o anonimato. Eles não sabiam o que era viver no anonimato. Eles estavam fazendo. Embora que Jesus estivesse fazendo, eles não queriam saber disso. Eles queriam estar envolvidos, fazer. Eles não sabiam a hora de parar. Estava na hora deles parar. Mas eles não entenderam isso. Por quê? Porque o orgulho daqueles homens era explícito. Bota uma coisa na sua mente aqui. O orgulhoso, ele é alguém que sente sempre a necessidade de autoafirmação. O orgulhoso, ele é alguém
que sente sempre a necessidade de ser reconhecido. Eu gostaria de lhe lembrar nessa noite o seguinte, que Jesus disse que eu e você, Mateus 5,13, nós seríamos o sal da terra. Você me permite aqui uma aplicação figurada desse texto? Mateus 5,13, a exegese desse texto é o seguinte, que Jesus diz que eu e você devemos, como sal, provocar sede nas pessoas pelo Evangelho. A exegese correta desse texto é essa. Mas eu gostaria de fazer uma alegoria com Mateus 5,13. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra. Significa dizer o seguinte, eu nunca vi uma dona de casa muito preocupada em comprar sal. Mas se ela faz a feira do mês todinho e ela esquece de comprar o sal, certamente, não precisa ninguém lembrá-la, ela vai buscar. Que aplicação tem isso na nossa vida? Se a igreja não estiver presente no mundo onde nós estamos, esse mundo apodrece. Esse mundo ele não pode ser vivido sem a presença do sal. Agora, outra coisa interessante, em todos os supermercados lá de onde eu moro, eu nunca vi alguém fazer promoção de sal. Ele faz promoção de tudo. Faz promoção de carne, faz promoção de chocolate, faz promoção de ovos, faz promoção de tudo. Tem carro de ovo, tem carro de pamonha, passa lá em casa. Mas eu nunca vi passar hoje o carro do sal. Você já viu? Não. Porque o sal não precisa de destaque. E a dona de casa, quando vai a um supermercado, ela sabe onde está o sal. Se esse povo aqui tinha problema com anonimato, esse povo a que eu me refiro são os discípulos de João Batista. O sal, ele não tem esse problema. Porque, voltando à figura do supermercado, você chega no caixa do supermercado, tem de tudo. Aparelho de barbear, pastilha, tem energético, tem tudo. Por quê? Porque você pode esquecer e na hora você olha para aquilo, você é motivado a levar. Mas eu nunca vi um pacote de sal na beira do caixa para você levar. Aonde está o sal no supermercado? Normalmente, escondido, na última prateleira, na parte baixa da prateleira. Mas a dona de casa ou o homem vai lá e sabe onde ele está. Assim é Jesus comigo e com você. Nós não precisamos das luzes da ribalta. Os discípulos de João Batista tinham que entender isso. E eu quero entender o seguinte aqui, que os discípulos de João olharam para ele e lhe disseram, sabe de quem é a culpa de tudo isso? Ô mestre, ô João Batista, sabe por que estão invadindo nosso espaço? Sabe por que nós estamos perdendo campo? A culpa é tua, João Batista. Quem mandou tu batizar aquele homem? Quem mandou tu pregar sobre aquele homem? Quem mandou tu falar sobre ele? Nós estamos perdendo nossa membresia. Ô irmãos, está uma aplicação aqui para nós, para a nossa vida nessa noite. Mais uma. Como existem pessoas assim, que só se envolvem em alguma coisa debaixo de elogios, que precisa de reconhecimento, que precisa de aplausos. Isso tem nome. Isso se chama orgulho. Se a motivação do nosso coração é reconhecimento da multidão, se a motivação do nosso coração para fazer alguma coisa com Deus só é motivada, só é movida por aplauso, isso tem nome, isso chama-se orgulho explícito. E você me perguntaria, pastor, o orgulho explícito, ele é fruto de quê? Ele é fruto de um ego vazio. Ele é fruto de uma pessoa dolorida. Ele é fruto de uma pessoa frágil, que busca sentido e prazer somente nos aplausos. Eu não sei se, eu acho que você já teve. Você já teve uma unha encravada? Quando você toca nela, você faz, ai. Qualquer parte do teu corpo que esteja infeccionada, que esteja inflamada, quando você toca, você logo grita, ai.
Assim é o orgulhoso. Não toque em mim, não tire minhas oportunidades, não deixe de me colocar em evidência. Se você fizer isso, eu me inflamo. Isso tem nome. Isso chama-se orgulho. E orgulho explícito. Meus irmãos, pessoas assim, ou seja, que são orgulhosas, elas rapidamente se colocam contra Deus. Rapidamente. Sabe o que me chamou a atenção? O que aqueles discípulos de João ouviram em primeira mão. Qual foi a notícia que esses discípulos ouviram, que era inédita para Israel, pela boca de João? Jesus passa e João diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram isso. E o que me chama mais a atenção, eles foram pregar sobre isso. Batizaram, alicerçado nessa verdade. Mas de repente, eles esqueceram tudo que eles haviam aprendido de João Batista acerca de Cristo, que era o Cordeiro de Deus. E diz o seguinte: aquele que tu batizasse, aquele homem que tu batizasse. Há uma outra aplicação para a nossa vida aqui nessa noite, com base nisso que eu estou dizendo. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou dizer aqui, um crente sofre mais com seus discípulos zelosos do que com seus inimigos. Nós quebramos a cara muitas vezes com aqueles que nós damos mais valor, que nós mais investimos na vida dele, do que necessariamente com os nossos inimigos. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Meus irmãos, o orgulhoso, ele é competitivo por natureza. Você conhece uma pessoa orgulhosa assim? Ele não se satisfaz apenas em ter alguma coisa. Ele se satisfaz quando tem algo maior do que você tem. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte, e nós dizemos isso, né? Ah, fulano de tal se sente muito orgulhoso porque é rico. Ou fulano de tal se sente muito orgulhoso porque é bonito. Ou fulano de tal se sente muito orgulhoso porque é famoso. É mentira. Fulano de tal se sente muito orgulhosa, não porque ela é rica, é porque ela é mais rica do que você. O orgulhoso, ele não se sente orgulhoso porque ele é bonito. Ele se sente orgulhoso porque ele é mais bonito do que você. O orgulhoso, ele não se sente bem porque ele é famoso. Ele se sente bem quando ele consegue ser mais famoso do que você. É a síndrome dele. Porque se todos fossem bonitos, famosos e ricos, não havia orgulhoso. Mas o problema desse do orgulhoso e o problema dos discípulos de João Batista era exatamente esse. Eles queriam ser mais do que Jesus, mais do que os discípulos de Jesus. Esse era o grande problema. É dizer o seguinte: eu estudo num colégio melhor do que você. Eu faço o meu cabelo numa cabeleireira melhor do que a sua. Eu compro minhas roupas numa loja bem mais badalada do que a sua. Esse é o problema do orgulhoso. Talvez você seja fã da cantora Madonna. Eu não sei. Eu soube de uma reportagem, de uma entrevista que Madonna deu para uma revista famosa aí. Se eu não me engano, a revista Vogue. E ela disse o seguinte: o maior medo da minha vida não é envelhecer. O maior medo da minha vida não é morrer. O maior medo da minha vida é me tornar medíocre. Eu sempre estou causando, eu sempre estou envolvido em alguma polêmica, palavras dela, porque eu não aguento não ser vista, não estar na mídia, porque não passa pela minha cabeça por nenhum segundo eu não ter notoriedade. Veja o orgulhoso. Ele não se relaciona muito bem com o anonimato. Estão lembrados agora dos discípulos de João? Nós estamos perdendo toda a nossa popularidade.
As pessoas que estavam nos seguindo já não nos seguem mais. João Batista, nós estamos preocupados com isso. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. No início da minha fala eu disse a você que o evangelho de João era um evangelho de contrastes. Se por um lado existia aqui o orgulho explícito, agora a partir do verso de número 27, nós vamos perceber o orgulho regenerado. Eu chamo a sua atenção para, em primeiro lugar, para o verso de número 27. Respondeu João a eles: o homem não pode receber coisa alguma, se o quê? Se do céu não lhe for dada. Meu irmão, que resposta! Eu acho que com base nessa resposta aqui, é que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 10, 11, falando de João Batista, ele diz o seguinte: dos nascidos de mulher, nenhum conseguiu ser igual a João Batista. O que é que Jesus estava dizendo? Humildade na terra, eu nunca vi igual a de João Batista. Talvez por esse diálogo aqui que Jesus teve, entre outras coisas. O verso 27, João Batista está dizendo o seguinte à igreja dele, aos discípulos dele. Ele reconhece que não depende dele, que não depende do que ele produz. Tudo na nossa vida depende se Deus nos capacita ou não. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer aqui a você nessa noite. Todos nós que somos salvos e estamos aqui nessa noite, nós temos pelo menos um dom. Agora, esse dom para se desenvolver, não depende de você, não depende do que você vai produzir, não depende da sua performance, depende na realidade do que Deus vai fazer com você, depende única e exclusivamente dele. É isso que João Batista está dizendo. João Batista olha para os discípulos deles e diz o seguinte: olha, se todos estão indo para Jesus, é porque Deus quer que seja assim. Deus tem dado a ele uma voz muito maior do que a minha. Se acalmem. Irmãos, que humildade. E há uma diferença aqui gritante entre o orgulhoso e o humilde de espírito. O orgulhoso, no dia que você esquecer de agradecer a ele, ele vai se irritar. O humilde de espírito, ou seja, aquele que tem o espírito, que tem o orgulho regenerado, no dia que você esquecer dele, ele permanecerá em Cristo. Porque conforme diz João capítulo 15, verso 5, ele sabe que é apenas um ramo na videira. Ele sabe que ele depende da videira, e ele vai permanecer sempre em Cristo. Por quê? Porque o que é humilde de espírito, verdadeiramente, ele reconhece que seu sucesso, o seu fracasso depende único e exclusivamente de Deus. Ele olhou para os discípulos dele e disse o seguinte: quer dizer que todos estão indo atrás de Jesus? É permissão de Deus. Vamos permanecer na nossa. Verso 28. Olha que coisa linda, verso 28. Olha o que ele diz aos discípulos dele no verso 28. Vós, ou seja, vocês, meus discípulos, sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que é que ele está dizendo aqui? Eu já preguei para vocês. Em sermões anteriores, eu fui muito claro com vocês. Eu não sou o Cristo, eu apenas estou preparando o caminho para Ele. O que é que João Batista está dizendo aqui? Que a minha voz se cale, que eu me cale, que vocês não me escutem mais, e escutem a Ele, porque Ele é maior do que eu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu me satisfaço em ouvir a voz do noivo. Que João Batista se cale, que vocês se calem, porque a estrela aqui é Ele. Eu já preguei isso para vocês, eu já disse isso para vocês, e eu me satisfaço em ouvir a voz dele. Que humildade, irmão. Que humildade.
João reconhece o seu papel e se alegra com isso. Isso é maravilhoso demais. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho ciúme dele, porque Deus me chamou, me capacitou para eu fazer o que eu tinha que fazer, mas agora Deus está usando ele, e Deus irá capacitar ele no ministério dele, para que ele faça o que tem de fazer. O meu ministério é infinitamente menor do que o dele. Irmão, sinceramente, será que nós sabemos o momento de parar? Eu fico imaginando todo dia isso. O momento da gente parar. O momento que Deus disser assim para você: vá para outro lugar. Eu tinha um pastor, infelizmente ou felizmente, não sei, ele hoje dorme no Senhor. Ele era o professor meu, na realidade ele foi. Pastor Nelson, da Igreja Batista. Um homem extremamente inteligente. E um dia ele me chamou num canto e disse: deixa eu lhe dar um conselho. Não saia um dia antes do tempo determinado por Deus para a sua vida, de qualquer lugar. Nem demore um dia a mais daquele que Deus designou para você estar onde está. Saia no tempo de Deus. João Batista aqui, quando viu o ministério de Jesus a todo vapor, ele entendeu o seguinte, dizendo o seguinte: o meu ministério chegou ao fim, ou está chegando ao fim. Eu já cumpri a minha missão. Eu já cumpri a minha missão. Verso 29. Vós, o que tem a noiva é a noiva, e o amigo do noivo que está presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que é que ele está dizendo, ou reforçando aos seus discípulos? É como se João Batista tivesse marcado uma reunião, feito uma reunião com os discípulos dele, e dito o seguinte: me permita refrescar a mente de vocês. Ei, a igreja é dele, o noivo é ele, eu sou apenas amigo do noivo, eu não sou nada. Os holofotes têm que estar em cima dele, as luzes da ribalta têm que estar em cima do noivo, porque ele é quem tem a noiva é dele, não é minha. É isso que ele está dizendo. Será que vocês não entenderam isso? Ô irmão, me permita uma coisa aqui. Às vezes eu tenho essa síndrome também, eu não sei se você tem. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, né? Em outras palavras, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Às vezes você começa a formar um discípulo. Você ajuda alguém na igreja, ou até mesmo na tua vida particular. Você começa a ajudar uma pessoa, até um filho. Você investe na vida do filho, você forma um filho, você educa o filho, você se mata por um filho e de repente o filho te deixa. Aí você começa a ficar tristinho. Assim também acontece conosco, até no nosso trabalho, até na igreja. A gente começa a dar, vou usar o termo, né? Asas a uma pessoa. E essa pessoa começa o quê? A crescer, a amadurecer, a tomar seus próprios voos. Aí já não lhe procura mais. Já não vem mais até você. Você começa a ficar o quê? Triste. Né? Porque aquela pessoa desenvolveu. Porque aquela pessoa começou a andar com os seus próprios pés. Não deveria ser assim. João Batista não foi assim. Ele disse: eu preparei o caminho para ele. Eu batizei ele. Eu falei sobre ele. Que bom que ele agora vai desenvolver o ministério dele. E eu vou ficar na minha. O que tem de gente famosa tomando antidepressivo,
ou quando não toma antidepressivo, envereda pelo mundo das drogas, porque não consegue viver isso aqui, quando a velhice chegar, ou quando, por algum motivo ou outro, não sei, talvez por um trabalhar de Deus, Deus nos colocar no anonimato, como vai ser a nossa vida? Está aqui João Batista. E olha o que ele diz no verso de número 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, eu disse aqui em certa pregação que de todos os evangelistas, para mim, João é o mais completo. Não existe, no meu ver, um escritor tão esplêndido do Evangelho como João. Por que João? Eu fiquei me perguntando, por que João omite a morte de João Batista? As últimas palavras no Evangelho de João sobre João Batista, João o Evangelista, sobre João Batista, é exatamente o verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não fala sobre a morte de João Batista. Eu acho que na cabeça de João o Evangelista, ele dizia o seguinte: a única morte que valia a pena ser comentada realmente, na cabeça de João Batista, era a morte do Filho de Deus. E João o Evangelista retrata ela, mas não retrata de João Batista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você pode dizer isso que ele disse nessa noite? Convém que ele cresça. Ele quem? Cristo. E que eu diminua. Convém que ele seja visto e que eu não seja visto. Eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa noite: por que João Batista faz essa declaração? Você sabe? Porque ele ouviu uma voz. Ele ouviu a voz do noivo. Ele sabia que ele era a noiva. E quando a gente escuta a voz de Deus, nós entendemos verdadeiramente o que nós somos. Veja bem aquele religioso chamado Nicodemos, vai de noite ter com Jesus, elogia Jesus, disse: mas que ministério brilhante o Senhor tem, ninguém faz sinais como o Senhor faz, tu és mestre, né? Aí Jesus, papo reto com ele, no verso 3 diz o seguinte: Nicodemos, teu problema é que tu não és crente. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz: como é isso? Como é que eu vou nascer de novo? E Jesus diz a ele como nascer de novo, não é verdade? Nicodemos ouve uma voz, vai para casa. A Bíblia não diz que ele se converteu, mas ele vai para casa, depois ele se converte, é verdade, mas no capítulo 3 não. Ele vai para casa e começa a ponderar sobre aquele diálogo. O que é nascer de novo? E ele se converte, base bíblica para isso, João 19, a partir do verso 38. Por que ele se converte? Porque ele escuta uma voz. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós temos que escutar essa voz. O mesmo Evangelho de João, capítulo 10, verso 1, 3, diz o seguinte: que as verdadeiras ovelhas escutam a voz do pastor Jesus, né? E o segue. Por quê? Porque as ovelhas entendem que é essa voz que os leva ao céu. A citação não é minha, é do pastor Hernandes Dias Lopes. Analisando esse texto, ele diz o seguinte, no comentário dele: a medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dizer isso nessa noite? Eu termino com um exemplozinho que aconteceu na realidade. Um pastor presbiteriano na Austrália convidou o missionário Hudson Taylor para pregar na igreja dele. E quando o missionário chegou na igreja dele, aquele pastor passou quase 15 minutos usando superlativos para apresentar Hudson Taylor. E disse o seguinte: nós estamos aqui com o grande missionário,
Nós estamos aqui com um grande pastor. Nós estamos aqui com um grande homem que revolucionou a China. Eu quero chamar aqui ao púlpito o grande, Hudson Taylor. E Hudson Taylor se levantou e veio até o púlpito. Quando ele pegou o microfone, ele disse as seguintes palavras: queridos irmãos, eu sou apenas um pequeno servo de um ilustre mestre. Interessante que, analisando esse texto, um comentarista diz o seguinte: se João Batista tivesse na plateia dessa igreja, sabe o que ele diria? Aleluia, louvado seja Deus, que Ele cresça e que eu diminua. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.